Quero trazer para você uma mensagem de Deus muito especial no Evangelho de João, capítulo 6, nos versos de 1 a 14. Eu quero que você leia o texto carinhosamente em casa, para que o vídeo não fique muito grande, mas que você leia esse texto atentamente e eu vou me ater a um pequeno relato do texto, mas você não deixe de ler com carinho o texto todo. Diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, pois sobraram. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. A narrativa da multiplicação dos pães e peixes, elas estão para nós de forma muito linda, e é o único milagre de Jesus que se apresenta nos 4 evangelhos. Muito interessante isso, né? E o fato é que havia ali cerca de quase 5.000 pessoas. O milagre de Jesus, ele alcança essa multidão e ela reconhecia em Jesus o Messias político. Por isso, a última expressão no verso 14 que diz: verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Observe que os judeus que ali estavam presentes, todos aqueles que ali estavam e reconheceram em Jesus o Messias, eles estavam na expectativa de um Messias que os libertasse da sua condição política. Israel estava como escravo do povo romano e queria se libertar daquela situação. O povo queria torná-lo rei, o que Jesus recusou, pois sua missão era estabelecer um reinado não político, mas um reinado que viesse livrar o homem que estava perdido. Esse era o propósito de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, a sua missão não era salvar o homem da miséria, da fome, da sua condição social. Não. A sua missão era salvar o homem da miséria espiritual, da qual o ser humano algum tem poder para livrar-se dessa condição de perdido. Por isso, é preciso observar no texto que a multiplicação aparece no vocábulo multidão, em outro momento aparece discípulos e por último aparece o próprio Filipe, um dos discípulos. Na concepção sociológica da expressão multidão, é interessante observar que os elementos que compõem essa característica, pela heterogeneidade, pelo contato físico dos indivíduos, que se regem de maneira semelhante, ou seja, todos vão numa mesma direção, não questionam, simplesmente seguem naquela direção porque alguém os convidou a andar assim, né? Poderíamos dizer que elas estavam agindo como uma massa hipnotizada, atraída pelos sinais que Jesus fazia. E em contraste com a expressão multidões ou multidão, no texto está no singular, temos os discípulos, que ao invés de serem movidos de maneira impulsiva como a multidão, agiam em conjunto, em harmonia com os ensinamentos de Jesus e as suas orientações. Nesse caso, há uma identificação entre os discípulos do grupo. Finalmente, nós percebemos o destaque de algum desses discípulos, nesse caso, a pessoa de Filipe, caracterizado o modo de como Jesus se relaciona com as pessoas. Ele olha para a multidão, destaca um grupo e dentro desse grupo ele pinça o indivíduo.
Isso é muito lindo porque isso revela que Jesus nos conhece individualmente. Ele sabe quem somos, onde estamos, o que pensamos, o que fazemos, ou seja, ele nos conhece na plenitude da palavra conhecer. E aí nós entendemos que essa relação entre essas expressões, esses termos, multidão, discípulo e Filipe, no caso, indivíduo, nós podemos interferir e inferir no texto, observando que Deus separa o homem da multidão e leva a uma identificação com Cristo, com Ele mesmo, o Senhor, e posteriormente requer desse ser humano um relacionamento íntimo. E aí nós temos uma expressão linda nos questionamentos de Jesus, em que ele pergunta o que tem. A resposta é muito linda. Temos um jovem, um rapaz ou um menino, depende da tradução, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é pouco para tanta gente. Essa é a expressão que eu acho muito interessante nos discípulos, em que parece que eles querem dar a Jesus a ideia, ou sugerir a Jesus que aquilo ali é insignificante para aquela multidão. Mas aquilo que é insignificante para o ser humano, Deus ama profundamente ver um grande significado. Às vezes você pode estar se achando alguém insignificante, mas Deus não olha você pelo que você é. Ele olha você pelo que você pode vir a ser nas mãos dele. Para os discípulos, 5 pães e 2 peixinhos, aquele jovem não tinha nada em relação à multidão. Mas Deus, na pessoa de Jesus, pôde ver ali algo que alimentaria a multidão, algo que abençoaria a todos. Deus ama a mim e a você, e Ele nos vê além daquilo que nós somos, porque se nós nos colocarmos nas mãos dele, ele vê o plano pessoal que ele tem, individual para cada um de nós, personalizado. Olha, esse Deus é tremendo. Ele ama a mim e a você, e ele tem um plano personalizado para cada um de nós, de modo que Jesus fez uso do que o rapaz tinha, que em pouca quantidade para alimentar uma multidão, Jesus tornou abundância. Que coisa maravilhosa! Do mesmo modo, Jesus lançou mão do pouco que o rapaz tinha para realizar um sinal grandioso. Em nossos dias, este é o milagre que Jesus tem feito e pode fazer na vida de muitas pessoas. Não no sentido de multiplicar o alimento, mas dele mesmo se multiplicar em alimentar aqueles que veem em Jesus o pão da vida, que querem matar a sua fome espiritual. Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, torna-se o pão da vida para todos nós, e ele deseja muito alimentar a minha alma e a sua, com a sua palavra, com os seus milagres, com a sua grandiosidade. Fazendo uso da imagem de uma luva que eu pude pegar como ilustração num dos livros da Juerp, muito interessante esse livro, que traz várias ilustrações, é o livro 1000 Ilustrações e Pensamentos de Moisés de Oliveira, da antiga Juerp. Ele fala sobre a questão da luva, uma coisa interessante, né? Quando você põe a luva, né, você observa que a luva veste a mão, mas é a mão que move a luva. É justamente isso que significa ter Cristo revestido em nós, dentro de nós, nos movendo na sua direção. Lá em Romanos capítulo 13, no versículo 14, o apóstolo escreve assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que coisa linda que Paulo escreve aos Romanos. Aqui está um rapaz que veio e dispôs a entregar aquilo que ele tinha. Ele tinha
algo em suas mãos que ele pôde oferecer. E você, o que tem a oferecer para Jesus? Jesus hoje não quer pães e peixes, ele quer a sua mente, o seu coração. E aquele jovem, aquele rapaz ou aquele menino, dependendo da tradução, para sermos instrumentos ou testemunhas de Deus, revela de uma forma muito linda que é preciso haver conversão. Precisamos estar certos da nossa identificação com Cristo. Ni disse que se não tivermos a experiência de morrer juntamente com o Senhor, vencendo o pecado e o ego, se não tivermos a experiência de tornar a cruz para nós mesmos, seguir ao Senhor para sofrer por Ele, e se apenas conhecermos a palavra da cruz a partir dos escritos e da boca de outros, e no entanto não tivermos nós mesmos a experiência, certamente não poderemos dar vida às palavras. Que coisa maravilhosa, né? Podemos dizer, uma luva, apanhe aquela Bíblia para mim. Ou então podemos dizer a luva, pegue algo para mim. A luva, ela vai ir lá conseguir pegar? Não, não irá. A luva não conseguirá realizar a tarefa, porque a luva sozinha nada pode fazer. No entanto, se nós entendermos que a verdade é que a luva não pode fazer tal coisa, ela tem a forma da mão humana, mas não tem vida em si mesmo para executar as tarefas. Contudo, se colocarmos uma de nossas mãos na luva, tudo quanto é possível a minha mão, tornar-se possível aquela luva, porque ela irá ser, então, um instrumento nas minhas mãos. Ela tem a forma humana, mas não consegue realizar o que o ser humano pode fazer. Assim é Cristo quando ele vive em nós. O mundo está faminto da comida que não perece, do pão vivo que desceu do céu. O evangelismo é apenas um mendigo que sai para convidar outros e mostrar onde há comida farta para matar a fome do faminto. Outro mendigo igual a ele. É possível alguém falar a respeito da cruz, ter um comportamento doutrinário bem elaborado, mas mesmo assim estar distante, totalmente desprovido da vida de Cristo, pois esta vida só acontece quando nós somos atingidos pela cruz e no poder, preste bem atenção, no poder da ressurreição, morremos e vivemos para Cristo. E aí sim, descobrimos em Jesus uma nova realidade de vida. Nós não somos fortes, Cristo nos fortalece. Nós não somos a fonte do poder, mas o canal. A vida de Deus flui por meio de nós e flui do nosso interior. Foi o que Jesus disse lá em João capítulo 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão da sua vida, do seu interior. Fluir é algo muito natural, não requer qualquer esforço. Tudo desliza naturalmente para sermos testemunhas. Não precisamos de eloquência, de um grande conhecimento teológico, mas precisamos sim de uma profunda experiência com Cristo, de uma convicção de fato que morremos para o mundo e os seus pecados e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Uma testemunha não pode testificar, não pode testemunhar do que não viu ou do que não experimentou. Os anjos desejaram pregar o evangelho, mas não puderam. Não lhes foi permitido, porque eles nunca poderiam experimentar a conversão, ter um encontro com Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro escreve assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, para que eles, que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam
prescrutar. Por que eles desejavam e não conseguiram? Porque eles não foram e nem podem ser atraídos pela morte e ressurreição de Cristo para crer no Salvador. Conta-se que um pregador, certa feita, pregando na carta de Paulo aos Gálatas, ele foi falando e relatando: eu estou crucificado com Cristo. E dizia que esta experiência era de Paulo. E várias vezes repetindo isso, até que em um determinado momento o Espírito Santo falou à sua mente e lhe disse: eu sei que Paulo foi crucificado com Cristo. Mas e você? E você? Eu também fui crucificado com Cristo, respondeu imediatamente o pregador, e logo ele leu: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, carta de Paulo. Quem viveu essa experiência foi o pastor Davi Gomes. Foi pastor durante toda a sua vida da Igreja Batista da Esperança, no centro do Rio de Janeiro. É interessante que ele vivenciou essa experiência e ele sentiu no coração, de uma forma tão linda, aquele momento em que o Espírito Santo tocou no seu coração e ele disse: e você? A pergunta que fica para nós também: você está crucificado com Cristo? Agora, quem vive em você é Cristo. É Ele que está vivendo na sua vida. Como disse Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus quer que você mude de vida, mas Ele não quer que você mude de vida por uma situação social. Ele quer que você mude de vida, que você tenha a sua vida transformada pelo poder de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Portanto, ser crente, ser um salvo, é aquele que tornou-se morada de Cristo. Que Deus, pela sua infinita graça, nos faça verdadeiros instrumentos e testemunhas para a sua glória. E que eu e você possamos viver de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo nas nossas atitudes. Que vivamos para a glória de Deus. Amém? Antes de orar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar um like, tocar no sininho, para que nós possamos continuar esse ministério através do YouTube e poder estar alcançando vidas, edificando os salvos e levando uma mensagem de salvação àqueles que ainda não são crentes. Conto com você. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Ela nos ajuda a entender o valor de Jesus sendo alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Ó Deus, alimenta o teu povo. Alimenta-nos para que possamos ser firmes e fortes para resistir esses dias tão maus que nos cercam e que nós possamos avançar, cheios da graça e do conhecimento de Jesus, testemunhando, não porque ouvimos falar, mas porque temos vivido com Jesus uma vida plena, porque temos visto o Senhor trabalhar nas nossas vidas e temos experimentado Jesus no nosso interior. Abençoe, ó Deus, cada um que nos ouve, cada um que nos assiste, que eles possam ser edificados em Jesus, aqueles que já te servem, e aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação contigo, possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e que eles possam ser sensíveis à tua voz de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa tornar essa mensagem uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém?